Você provavelmente cresceu ouvindo que comprar imóvel é uma das formas mais seguras de construir patrimônio, que imóvel nunca perde valor, que terra não se multiplica e que, no longo prazo, sempre será um bom investimento. Essa ideia se consolidou no Brasil quase como uma verdade cultural, repetida sem questionamento. Mas quando você sai da percepção e entra nos dados, o cenário muda de forma significativa. Ao analisar os principais indicadores do mercado imobiliário brasileiro ao longo de mais de uma década, o que se observa é que, em termos reais, ou seja, descontando a inflação, os imóveis residenciais, na média, não entregaram a valorização que o senso comum sugere. Em muitos casos, houve inclusive perda de valor real, o que significa que o patrimônio cresceu no papel, mas perdeu o poder de compra na prática. Esse ponto é fundamental, porque existe uma confusão recorrente entre valorização nominal e valorização real. O fato de um imóvel passar de um preço para outro maior ao longo dos anos não significa necessariamente que ele gerou ganho efetivo. Quando se ajusta esse crescimento pela inflação, percebe-se que boa parte dessa valorização foi apenas reposição do valor do dinheiro no tempo. E, em vários casos, nem isso foi alcançado. Ao incluir a renda de aluguel na análise, o desempenho melhora, mas ainda assim permanece limitado. Mesmo em cenários otimistas, desconsiderando vacância, custos de manutenção e tributação, o retorno total dos imóveis fica muito próximo de investimentos simples e conservadores, como a poupança, e significativamente abaixo de alternativas como a taxa Selic ou o mercado acionário. Além disso, essa comparação ainda favorece o imóvel, porque ignora fatores relevantes que impactam o resultado real do investidor. Diferente de ativos financeiros com liquidez diária, o imóvel possui baixa liquidez, podendo levar longos períodos para ser vendido ou alugado. Há também custos recorrentes como manutenção, impostos e eventuais períodos sem geração de renda. Quando esses elementos são considerados, o retorno efetivo tende a ser ainda menor do que o apresentado nos cenários teóricos. Ou seja, trata-se de um ativo que combina menor liquidez, maior complexidade operacional e, em muitos casos, retorno inferior, uma combinação que exige análise muito mais criteriosa do que normalmente é feita. O ponto mais importante, no entanto, está nos fundamentos que determinam o comportamento do mercado imobiliário. O preço dos imóveis não se valoriza de forma automática com o tempo. Ele depende de variáveis estruturais, como taxa de juros, crescimento da renda e dinâmica demográfica. Juros mais baixos facilitam o crédito e impulsionam a demanda, enquanto o crescimento econômico sustenta a capacidade de pagamento da população. Mas existe um fator ainda mais decisivo e frequentemente negligenciado: a demografia. Em diversas cidades brasileiras, o crescimento populacional já é baixo ou até negativo, o que reduz a demanda estrutural por imóveis. E sem crescimento de demanda, não há pressão consistente para a valorização de preços no longo prazo. Esse fenômeno ajuda a explicar por que diferentes regiões apresentam desempenhos tão distintos. Locais com crescimento populacional relevante e dinamismo econômico tendem a apresentar melhores resultados, enquanto cidades com estagnação ou declínio populacional enfrentam maior dificuldade de valorização. Isso mostra que não existe imóvel como investimento genérico, existe localização, contexto econômico e dinâmica populacional específica. Ignorar essas variáveis é tratar um ativo complexo como se fosse uma decisão automática, o que aumenta significativamente o risco de alocação ineficiente de capital. Agora, quando se amplia a análise para o cenário internacional, essa percepção se reforça. O Brasil passou por um ciclo de valorização imobiliária até aproximadamente 2013 e 2014. E desde então enfrenta um período prolongado de correção ou estagnação em termos reais. Outros países também apresentam ciclos semelhantes, o que evidencia que o mercado imobiliário não é linear, nem imprevisível. Ele responde a ciclos econômicos, condições de crédito e mudanças estruturais na sociedade. Diante disso, a conclusão não é que investir em imóveis seja necessariamente um erro, mas que tratá-lo como uma escolha automática, baseada apenas em tradição ou percepção histórica, é uma simplificação perigosa. O imóvel pode ser um bom investimento em cenários específicos, quando há fundamentos favoráveis, preço adequado e contexto consistente. Fora disso, pode representar um ativo caro e líquido e com retorno bem limitado.
No fim, a decisão não deveria partir da pergunta imóvel é seguro, mas sim de uma análise comparativa clara. Retorno, risco, liquidez e fundamentos. Porque investir não é repetir o que sempre foi dito, é entender o que os dados realmente mostram.